Olá, vamos falar hoje sobre a crise na Venezuela. Você sabe o que está acontecendo na Venezuela? Você acredita em todos os noticiários que você vê na televisão, por exemplo, na Rede Globo, no site do UOL, na revista Veja? O que é que você acha da crise da Venezuela? Essa é uma questão que tem que se perguntar. A outra questão é qual a melhor maneira de saber o que de fato acontece na Venezuela. Quem está certo, quem está errado. O Maduro é um ditador? Se você for observar as notícias que você vê na Folha de São Paulo, no Estadão, no site do UOL, você vai ver toda a referência ao Maduro como um ditador. Essa questão é bastante polêmica. Não podemos dizer que o Maduro é um santo, que ele já resolveu todas as coisas lá e que está sendo perseguido. A questão não é exatamente essa. Ele pode ter errado sim, pode ter atitudes de ditador, alguma coisa desse tipo. Agora, quando o jornal, por exemplo, como a Folha de São Paulo, como o UOL, esses jornalões resolvem afirmar em todos os seus noticiários que o Maduro é um ditador, o que está por trás disso é exatamente um discurso para a sua derrubada. Não estou dizendo aqui que o Maduro é um santo. Nós temos, inclusive, várias posições, inclusive entre direita e esquerda. A direita é contra o Maduro, claramente. E até entre a esquerda você vai encontrar algumas coisas, algumas falas, por exemplo, relacionando o Maduro com um ditador. Mas a questão é muito mais séria do que se imagina. A primeira coisa é por que os Estados Unidos estão incentivando a derrubada do Maduro. Essa é uma questão que precisa ser considerada. Por que os Estados Unidos estão incentivando a derrubada do Maduro? Qual o interesse dos Estados Unidos? E melhor dizendo, por que os Estados Unidos interferem tanto na soberania dos países diversos? Os Estados Unidos eles querem o petróleo da Venezuela. Isso é um fato. Isso é um fato. A crise que está acontecendo na Venezuela, existe pobreza, existe situações difíceis, existe sim. Quem provocou essa pobreza? Houve erros, por exemplo, do governo Chávez, houve erros do governo Maduro? Provável que sim, houve erros, de fato, nem todo governo ele acerta tudo. A questão é, existe toda uma organização das elites da Venezuela que querem derrubar o Maduro exatamente com o apoio maciço dos Estados Unidos. A questão da ajuda humanitária, por exemplo, é simplesmente um disfarce para ocupar, para invadir a Venezuela e derrubar o Maduro. Então essa questão aí não está muito clara, essa história aí dessa crise na Venezuela, quando você simplesmente ouve uma notícia que tem que derrubar o Maduro. Hoje mesmo no jornal do UOL nós temos aí na Folha de São Paulo afirmando que a Damares afirmando, inclusive na ONU, que é preciso libertar a Venezuela. Libertar a Venezuela de quê? Ou tirar a soberania da Venezuela. Essa é que é uma questão. Portanto, observe bem os noticiários. Não fique olhando somente apenas uma notícia de A ou de B para tirar suas conclusões. O fato é que, por mais erros que o Maduro tenha cometido, o que está em jogo na Venezuela é a soberania venezuelana. Os Estados Unidos não estão preocupados com o povo venezuelano, assim como não estão preocupados com o povo brasileiro. Se os Estados Unidos estivessem preocupados de fato com o povo venezuelano, deixaria que o povo venezuelano resolvesse os seus problemas internos e não interferir na sua soberania. Se os Estados Unidos são tão bons, por exemplo, até da ajuda humanitária, por que não cuida de mais ou menos 40 milhões de estadunidenses que estão lá passando fome? Aí agora vai levar alimento, levar uma ajuda humanitária para a Venezuela. Ora, isso é história para carochinha. Se há uma crise na Venezuela, se o Maduro se mostra de certa forma ditador, se tem cometido erros, é preciso que o povo venezuelano resolva. Discuta isso. O presidente do parlamento venezuelano, ele se autoproclamou presidente da Venezuela, mesmo tendo Maduro como presidente, depois que ele recebeu uma ligação do governo americano. E aí se coloca agora com essa frase bonitinha aí, um presidente é uma palavra que se utiliza
quase não é o presidente, mas é para ser o presidente de fato, porque aquele que está lá é um ditador. Por exemplo, lembrei, presidente encarregado. Ora, isso é uma piada. Então, se os países como o Brasil, por exemplo, está apoiando essa farsa, vai pagar muito caro com isso, e principalmente o povo venezuelano que vai sofrer muito com isso. Então não é uma coisa simples o que se passa na Venezuela, tá? É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades.